Apareceu o desenho aí da gravação. Antes da gente começar, eu sempre esqueço e hoje eu lembrei. Então, hoje a gente vai fazer uma aula que a gente já fez inicialmente, que é uma aula para relaxar um pouco essa região da cintura escapular, né? Vamos começar sentadas e primeiro só notando como está seu corpo, notando como você chega hoje, um pouco dessa história que continua, que acompanha no seu corpo, que é como você dormiu, sentindo o efeito dessa história recente, né, que você viveu, que é essa noite de sono, que foi essa noite de sono, que foi esse início de manhã. Então, de alguma forma, assim, quando a gente pratica os asanas, o efeito da forma como a gente se teve sentado, deitado durante o tempo, ele, apesar de a gente já ter mudado a postura, ele perdura, né? Esse é um efeito que continua durante um tempo. E a gente sente. Yoga, a prática de yoga, ela permite que a gente acesse um pouco essa sensibilidade de parar para perceber. Então, essa pequena pausa que a gente faz é para notar se ainda tem sono, notar se é um dia agitado hoje, se vai ser um dia tranquilo, enfim, trazer um pouco a presença do dia, né? Como ele está começando, como a sua cabeça está situada, e trazendo ela para o seu corpo, para a forma como você sente isso. E às vezes a gente sente mais fácil em movimento, às vezes a gente sente mais fácil parado, quietinho. E a gente vai começar a levar a atenção para os ombros. Então, percebendo os ombros como estão posicionados, lembrando que a posição dos braços, ela influencia muito essa questão da abertura do peito, da posição dos ombros, do seu pescoço. A gente vai começar a fazer movimentos com os ombros, círculos pequenos para trás, levando os ombros para trás, fazendo pequenos círculos, percebendo pequenos barulhos, sons que aparecem. E a gente vai explorando um pouco esse movimento. Trazendo movimentos agora, os círculos para frente, com os ombros menores, mas ainda a gente sentindo esse fluxo acontecendo. E a gente para por um minuto para perceber o efeito desse movimento. Sente os ombros, o pescoço. Agora a gente entrelaça os dedos assim na frente do corpo e leva lá para cima, elevando os braços e ao mesmo tempo alongando a coluna, a cabeça, que o topo da cabeça vai para o teto, como se tivesse um fiozinho de cabelo que te puxa, ao mesmo tempo que você alonga os braços lá para cima, os ombros sobem, mas não precisam ficar tensionados, a gente pode criar um espaço entre as orelhas e os ombros. E volta a relaxar, então, trazendo os braços apoiados de novo. E agora a gente faz círculos com os ombros, colocando os dois braços assim, nos seus ombros, as duas mãos, ponta do dedo, e fazendo círculos, então, com os cotovelos. É o mesmo efeito do exercício anterior. Esses exercícios não são asanas, não são da yoga tradicional, mas eles nos preparam para as posturas que a gente vai fazer. São exercícios preparatórios. Então, a gente vai fazendo círculos com os ombros, percebendo que é a primeira vez que a gente fez círculos com os ombros, que é o mesmo movimento que esse. Como foi, como está agora. Percebendo esses
círculos, pequenos círculos, ao mesmo tempo amplos, como se você desenhasse com seu cotovelo. E a gente faz, então, agora o movimento contrário, círculos no sentido contrário. E na prática de yoga, a gente vai desmontando o nosso corpo, a forma como ele estava antes, trazendo um frescor, uma novidade para esse espaço, que é o nosso corpo. E essa mudança de postura, esse movimento, ele muda também a forma como a gente se sente, muitas vezes. A gente vai parando e repousa os braços, então, nas pernas. Perceba como sente seus ombros, como sente a região do pescoço. Para um minuto para perceber. E novamente, agora a gente entrelaça os dedos na frente do corpo e eleva. Eleva os braços lá em cima, tentando afastar um pouco os ombros das suas orelhas. Você cria um espaço, é como se abrisse um pouco mais o seu peito, os seus ombros. As mãos ficam apontadas lá para cima, os dedos entrelaçados, a palma da mão lá para cima. Procura não tensionar o pescoço, mas alongar para o teto. É um movimento diferente, você não fica com o pescoço encurtado. E volta, então, a apoiar as mãos nas pernas. E perceba novamente esse efeito no seu corpo, calor, formigamento, qualquer sensação que te indique que tem alguma ação interna acontecendo aí. E agora a gente vai entrelaçar as mãos atrás do corpo, atrás das costas. Então, abrindo bem o peito, primeiramente, e as mãos se encontram atrás das suas costas, segurando uma a outra como é possível, entrelaçando os dedos, ou então segurando uma a outra. E talvez só de fazer isso, você já faz uma abertura no seu peito que é o máximo que você consegue fazer. Mas se for possível, você continua essa abertura, esse alongamento, afastando um pouco as mãos das suas costas. E deixa o peito abrir, leva o queixo lá para o teto, deixa o peito abrir, os ombros irem para trás. Quanto mais afastado as mãos estão das suas costas, maior vai ser esse alongamento, essa abertura. Então, você repousa ou a mão no chão ou no ar. Mas procure respirar para fazer essa relação da respiração com o alongamento. Perceber, então, essa sensação de abrir o peito. Às vezes não é muito que a gente consegue afastar as mãos lá das costas. E volta, então, a apoiar as mãos nas costas, nas pernas. E percebe como sente seu corpo, como sente seus ombros, como você se sente. E a gente continua esse alongamento dos braços, então, fazendo um entrelaçamento lá atrás. Primeiro a gente leva o braço direito para cima, atrás da cabeça, apoiando o braço assim nas costas, lá atrás das suas costas, cotovelo apontado lá para o teto, e a mão esquerda passa por baixo, tentando encontrar a mão direita lá atrás.
Faça o movimento de tentar encontrar. Talvez as suas mãos não se encontrem, e tudo bem. Mas caso elas se encontrem, você pode enganchar os dedos e puxar um pouco mais, aumentando esse alongamento. O braço direito fica apontado lá para o teto, o cotovelo direito, e o cotovelo esquerdo lá para o chão. A gente faz um movimento de abaixar o ombro esquerdo e rotacionar o ombro direito para trás. Isso é um movimento, essa intenção. A cabeça não fica caída para frente, ela tenta ficar para trás, apesar, às vezes, do braço ficar no caminho. Você tenta ajeitar, então, esse alinhamento da sua coluna, trazendo bastante consciência para o alinhamento da sua coluna, para que você possa deixar ela naturalmente alongada. E sempre que for desconfortável permanecer, por favor, voltem no tempo de vocês, voltem antes e apoiem, então, os braços nas suas pernas. E a gente percebe, então, quando a gente faz um movimento diferente de um lado, direito e esquerdo, os dois lados. Como percebe os dois lados do seu corpo? Direito e esquerdo. E só então a gente parte para fazer do lado contrário. Então, agora a mão esquerda passa por trás do pescoço, a mão vai lá para trás das costas, cotovelo esquerdo apontando para cima, mão direita passa por trás das costas, por baixo, cotovelo direito apontando para baixo, as duas mãos tentam se encontrar lá atrás. Percebam como fica o alinhamento da sua coluna, perceba como é, se esse lado é diferente do outro, talvez de um lado você encontre as mãos, do outro lado não seja possível. E aí você percebe. Ombro direito apontado para baixo, cotovelo direito apontado para baixo, relaxado para baixo. Ombro esquerdo rotacionado para trás, e cotovelo esquerdo apontando lá para o teto. E a gente volta, então, apoiando as duas mãos nas pernas. E perceba, então, os dois lados do seu corpo. Perceba os seus ombros, como começou. Perceba essa região, como é que estava no início da aula e agora no meio. Mais uma vez abrindo agora a parte de trás das nossas costas, né? A gente vai fazer um movimento de afastar as escápulas a partir do movimento dos nossos braços. Então, é como se a gente fizesse uma trança com os braços, né? Essa é uma postura clássica na prática de yoga. Você passa o braço direito por cima do esquerdo, cruzando na altura dos cotovelos. E aí seus braços vão ficar cruzados, assim, as costas das mãos uma para a outra, paralela. E a gente cruza, então, mais uma vez, as mãos, tentando encontrar as palmas das mãos. E aí a mão fica como uma trança. Vejam que as mãos, elas ficam como uma trança. Os ombros, eles vão um pouco para frente, como se você abrisse lá atrás as costas, as escápulas. E você pode abaixar um pouquinho o seu pescoço, deixar as mãos um pouco para frente, caídas para frente, para aumentar essa abertura nas suas costas. Veja o que é possível para você. A gente não arredonda totalmente as costas, mas deixa a cabeça vir um pouco mais para frente, sente esse afastamento das escápulas lá atrás. Deixa o pescoço só caído para frente um pouquinho. E perceba na respiração
esse efeito de afastamento e aproximação das escápulas. A gente fica um tempo assim, observando enquanto pratica, observando e lembrando o nosso corpo desses movimentos que ele pode fazer naturalmente. E a gente desfaz, então, as mãos, apoia os braços nos joelhos, onde for nas pernas, mais fácil, e percebe a parte posterior das costas, a parte das costas. Percebe lado direito e lado esquerdo. E a gente faz, então, agora para o outro lado. Cruzando agora braço direito sobre o esquerdo. Então, esquerdo sobre o direito. Então, esquerdo sobre o direito, na altura dos cotovelos. E a gente faz, então, esse entrelaçamento como se a palma da mão pudesse se encontrar. Se a palma da mão não pudesse se encontrar, a gente engancha o dedão, engancha, enfim, segurando onde for possível, né, deixando um pouco, contanto que você sinta, o mais importante é sentir o alongamento na parte posterior do seu corpo, lá nas escápulas, entre as escápulas. Então, você faz essa trança com o seu braço para o efeito desse alongamento ser sentido lá nas costas. E bem devagar, vai trazendo as mãos assim um pouquinho mais para frente, entrelaçadas. Isso aumenta o alongamento na parte posterior, entre as escápulas. E o seu pescoço também vem um pouquinho para frente. À medida que você respira, percebe esse alongamento acontecendo lá nas costas. E a gente volta, então, apoiando as mãos nas pernas, sentindo o corpo, sentindo como foi alongar as costas. Perceba a sua respiração agora, depois de fazer esse alongamento que fecha o peito um pouco para abrir as costas. E a gente, então, parte para o nosso próximo movimento aí dessa cintura escapular, que é levando os dois braços, passando assim por trás da cabeça, mão direita no ombro esquerdo, mão esquerda no ombro direito. As mãos cruzam lá atrás da nossa cabeça, a cabeça fica apoiada nos braços, mas você não deixa os braços empurrarem a sua cabeça para frente. Pelo contrário, você empurra os braços com a sua cabeça. Vai perceber que aumenta o alongamento das axilas, aumenta a abertura do seu peito. Você empurra, então, os braços para trás. E perceba como é esse efeito de empurrar os braços, de ir abrindo o seu peito. Lembre-se da respiração. Sempre que está difícil, sempre que está complicado, a gente volta para a respiração, ela traz esse aspecto de relaxamento durante um esforço, ou lembra a gente do relaxamento do esforço. A gente volta, então, apoiando os braços nas pernas, sentindo as costas, sentindo esse movimento, esse alongamento que percorre a nossa pele, que percorre os nossos músculos.
E agora que a gente fez vários movimentos com os ombros, trazendo uma despertar para essa região do nosso corpo, a gente vai fazer um movimento muito sutil da prática de yoga, que é o Brahma Mudra, que são movimentos apenas com o pescoço, percebendo essa sutileza. Esse a gente já fez várias vezes aqui. Primeiro elevando o queixo para o teto, alongando a parte da frente do pescoço, sentindo o alongamento acontecer desde o externo, aqui no meio do peito até a ponta do queixo. A boca fica um pouco mais fechada, não fica aberta, o maxilar fica um pouco mais fechado, sem tensão, sem enrijecimento. Você vai perceber que isso aumenta o alongamento. A gente volta, gentilmente, agora olhando para frente. E leva o queixo no peito, fazendo um movimento contrário, agora alongando a parte posterior do pescoço. Leva o queixo mais próximo do peito que vocês conseguirem, alongando lá a sua cervical. Existe uma trava que acontece no seu queixo quando faz isso. No pescoço, a parte da frente do pescoço trabalha e a parte de trás alonga, relaxa. Os ombros continuam para trás, peito aberto. Volto, olho novamente para frente, trazendo o pescoço na postura vertical, alinhada, coluna. A gente leva os olhos lá para o canto direito, como se pudesse olhar para a lateral direita, e naturalmente o seu pescoço faz um movimento para o lado direito, e você alonga, então, a parte esquerda do pescoço. O queixo fica paralelo ao chão, nem para baixo, nem para cima, faz paralelo. O ombro esquerdo desce um pouco, relaxa. Desce mais que o direito. Volta a olhar para frente. A gente leva agora os olhos para a esquerda, lá para o canto esquerdo. E o movimento do pescoço acompanha os olhos. Queixo paralelo ao chão. Agora o ombro esquerdo, o ombro direito relaxa. O ombro direito fica para baixo. Quando encontra o ponto máximo de rotação, você para um pouco. E aí, se puder alongar mais um pouco, continua. Mas sem um esforço exagerado. E a gente volta, então, olhando para frente. E buscando perceber se a parte da nossa cintura escapular, pescoço, clavículas aqui, as escápulas. E devagar, sem perder esse assentamento da nossa mente no corpo, a gente vai se movendo para a postura deitada. Deitada de costas, barriga para cima. A gente vai fazendo esse movimento, então, cada um da forma mais confortável, encontrando os apoios aí para poder deitar. E nesse deitar, a gente aproveita para alongar as costas, espreguiçar, fazer movimentos como se agora a gente relaxasse um pouco as costas, deixa a sua lombar
bem assentada no chão, aquela respiração que permite um relaxamento das costas, sem esforço, deixa o corpo largado, as pernas ainda flexionadas. Percebam o efeito de ficar sentado nas pernas, se quiserem esticar um pouco, apontar os braços, espreguiçar. Às vezes, de manhã, o corpo tem umas vontades de movimento que nem sempre dá tempo de parar para escutar, parar para ouvir. Então, a gente vai sentindo agora. Percebendo, então, esses movimentos, a necessidade de movimento, a gente deixa as pernas flexionadas, os pés um pouco afastados, na mesma distância do quadril, não muito afastados. E a gente vai apoiar as duas mãos atrás do pescoço, entrelaçadas, atrás da sua cabeça, não do pescoço, desculpe. E deixar os ombros, os cotovelos caírem para os lados, abrindo então as axilas, abrindo o peito, percebendo esse alongamento natural que acontece a partir da gravidade. Às vezes você não precisa fazer esforço para alongar. Simplesmente soltando os braços, deixando a gravidade agir essa força que empurra o nosso corpo para baixo. Aliado à respiração, a cabeça fica solta. E a gente sente um processo de relaxamento à medida que alonga. A cabeça fica bem solta nas mãos, bem leve, pescoço completamente solto. E a gente aponta os cotovelos lá para o teto agora, sentindo o movimento lá atrás das costas, das escápulas. A cabeça continua relaxada, só os braços fazem força. Às vezes é desafiador, enquanto os braços trabalham, relaxar o pescoço. Mas esse é o nosso desafio, relaxar o pescoço enquanto os braços trabalham. E a gente, então, primeiro faz um pequeno teste de fazer força com os braços, tirando a cabeça do chão 2 centímetros, deixando a cabeça solta nas mãos. A gente faz só força com os braços, tirando a cabeça do chão. Pescoço relaxado. Perceba os ajustes refinados que você precisa fazer para que isso aconteça, para que o seu pescoço não fique tensionado. E a gente volta, então, e solta de novo os cotovelos para os lados, percebendo a sutileza desse movimento que a gente acabou de fazer. Relaxar o pescoço enquanto os braços trabalham. E a gente se prepara, então, para fazer de novo esse mesmo movimento, os cotovelos apontados lá para o teto, a cabeça solta, apoiada nas suas mãos, o pescoço relaxado, e bem devagar agora trazendo com um alongamento na cervical, você puxa, então, mais o seu pescoço. Com a cabeça relaxada, você alonga a parte posterior do pescoço, alonga a sua cervical. Sem tirar as costas do chão, apenas tirando a parte do pescoço, trazendo o máximo que você pode do pescoço alongado. Os braços trabalham enquanto o pescoço relaxa. E lembrando que a permanência, ela é muito pessoal. Se for muito desconfortável para você permanecer, volte a relaxar. Volte a apoiar a cabeça no chão novamente. Mas se você continua, se você consegue
manter o relaxamento, o esforço e permanecer mais um pouco, então você continua. Percebendo os ajustes, percebendo o alongamento na parte posterior do pescoço. Volta a relaxar, volta a apoiar os braços no chão. A gente vai agora abraçar as nossas pernas, apoiando assim, trazendo as coxas mais próximas do nosso abdômen. Abraça os joelhos, na frente dos joelhos ou atrás dos joelhos. Talvez para algumas pessoas pode ser mais tranquilo abraçar por trás, assim, dos joelhos, ao invés de abraçar na frente. E aí você experimenta. Primeiro, abraçando os joelhos. E a gente agora, com força no abdômen e também no pescoço, leva a testa em direção ao joelho. E faz um alongamento nas suas costas, uma bolinha com as suas costas. Força no abdômen. E a permanência, lembrando que ela é muito pessoal. Você permanece à medida que é confortável. Os braços abraçam as suas pernas. E a gente volta a relaxar. Percebendo o efeito do asana. Volta a apoiar as pernas no chão. As duas pernas. Os dois braços relaxados, apoiados no tapete. E a gente entrelaça, então, agora a perna direita sobre a esquerda, cruzando assim na altura do seu joelho, cruzando na altura do joelho e direito, do joelho esquerdo e o seu tornozelo direito. E a gente, então, abraça agora a perna esquerda por trás ou pela frente, trazendo um pouco mais próximo essa perna do nosso peito. Vai sentir alongar por trás da perna direita. Esse alongamento acontece. Lembrando de estabelecer essa relação entre o alongamento e a respiração. Quando você percebe que conseguiu relaxar, então você puxa mais um pouquinho a sua perna para perto do peito. E assim, alternando esforço e relaxamento, nós vamos ganhando espaço, sem agredir o corpo, sem exagero, com cuidado. Mas sempre buscando mais espaço, mais alongamento, vencer os desafios entre relaxamento e esforço. A gente volta, então, a posicionar a perna esquerda no chão, apoiada no chão, perna direita também. E agora a perna esquerda que cruza a perna direita na altura do tornozelo. Seu tornozelo esquerdo cruza a perna direita na altura do joelho. E a gente traz, então, abraçando por trás a perna direita, traz a perna esquerda e a direita mais próximas. Alonga, então, a parte posterior da perna esquerda. Para muitas pessoas, esse alongamento é um alongamento bem forte. E às vezes não é possível aproximar muito as pernas.
do seu tronco. Então, a gente observa, sempre estabelecendo essa relação de respiração e alongamento, para que seja possível relaxar. Pequenos ajustes, cada um no seu tempo. Volta a apoiar as duas pernas no chão. A gente afasta, então, as duas pernas, deixando os dois pés bem afastados, assim, talvez para além do tapete, para além do seu quadril, um pouco mais afastados do que isso, e deixa as duas pernas caírem para um dos lados, para o lado direito ou lado esquerdo. Eu senti que o alongamento acontece de um jeito um pouco diferente nas duas pernas. Deixa a perna esquerda, o joelho, como se o joelho fosse chegar mais próximo do chão. Você faz um movimento para que isso aconteça a princípio e volta a relaxar. E depois você faz mais um movimento tentando aproximar os joelhos do chão. Talvez o joelho direito chegue um pouco mais perto do que o esquerdo, talvez seja o contrário. E você percebe, então, um alongamento que acontece à altura do seu quadril até a ponta do joelho. E também na região das costas, um pequeno e leve torção. E a gente volta com os joelhos apontados lá para o teto, mantendo as pernas distantes. Agora deixa as pernas caírem para o outro lado. E vai sentir esse alongamento tão diferente na perna direita e esquerda, fazendo a intenção de que os joelhos possam tocar o chão. Tem um movimento que também acontece na sua coluna, uma leve torção, os dois ombros ficam apoiados no chão, os braços relaxados. Você pode usar a força, o braço, um dos seus braços para empurrar um pouco mais a sua perna, ajudar nesse movimento e relaxar. Às vezes um dos joelhos toca o chão, às vezes não. A gente vai ganhando, então, essa mobilidade no quadril. Volto a apontar os dois joelhos para o teto. E agora, cruzando de novo, mantendo esse distanciamento entre os pés, a gente, de novo, cruza a perna direita sobre a perna esquerda. E agora deixa de novo os pés caírem para os lados, mas agora o seu pé direito pressiona o joelho esquerdo. E você aumenta um pouquinho o alongamento que antes você fez sem essa ajuda da sua perna. Perceba como é para você usar esse apoio da perna para alongar um pouco mais. A gente volta a apoiar os dois pés no chão e os dois joelhos apontados para o teto. E a gente cruza agora as pernas contrárias, então a perna esquerda sobre a direita e deixa as pernas caírem para o lado. Uma leve torção, muito leve nas costas, um alongamento desde o quadril até o joelho, a perna direita.
um alongamento maior do que a postura anterior, que te preparou para esse alongamento maior, com a ajuda da sua perna, com a ajuda do peso do pé, mas sem precisar forçar, simplesmente deixando a gravidade fazer o trabalho, deixando esse peso do pé alongar um pouco mais coxa, quadril. Lembre-se da respiração, que permanece conectada ao relaxamento. Quando a gente esquece da respiração, aumenta muitas vezes a tensão na parte que precisa ser alongada. E a gente volta, então, apontando os dois joelhos lá para o teto e deixa as pernas relaxarem agora, os pés caem para os lados, as pernas relaxam, deixa um pouco desse alongamento acontecer, as duas mãos apontadas para cima, a palma da mão apontada para cima, como se você fizesse uma leve rotação com o seu braço, para que isso seja possível. E o seu corpo vai relaxando, então, na postura de Shavasana. Shavasana é a postura do cadáver, é uma postura de entrega, de relaxamento. A gente sente os apoios do corpo no chão, o contato do seu corpo com o chão, desde os pés até a ponta, o topo da cabeça, a parte posterior da sua cabeça, todos os apoios do seu corpo que permitem o relaxamento. Quando a gente tem esse apoio, os apoios certos, os apoios que realmente sustentam o nosso corpo, em qualquer postura é possível relaxar. E a gente vai, então, encontrando esses apoios, pequenos ajustes, talvez, dos braços, dos ombros, para que você possa permanecer por um tempo imóvel, permanecer por um tempo só observando o seu corpo, observando o trabalho que foi feito, observando esse percurso de relaxar os ombros, o pescoço, cintura escapular. Você percorre pontos do seu corpo que te chamam um pouco mais de atenção. Para cada pessoa vai ser uma região. E se tiver para você muito desconfortável manter as pernas esticadas, você pode dobrar as pernas. E deixar os pés um pouco mais afastados, os joelhos se encontram. E você pode apoiar um joelho no outro. E então permanecer com mais conforto, se assim for o que o seu corpo pede. Você para ouvir. Relaxamentos profundos, respirações profundas. Respirações que permitem preencher todo o nosso corpo, todo o espaço interno do seu corpo com o ar e esvaziar. A gente faz 3 respirações bem profundas, tentando preencher esses espaços. E observa o corpo relaxar. Por 1 minuto a gente permanece em silêncio e observando o relaxamento.
E devagar a gente vai retomando os movimentos bem sutis do corpo, com as pontas dos dedos dos pés e das mãos. Trazendo rotação, às vezes com os pés, para o lado direito, para o lado esquerdo, como se desse tchauzinho com os pés. E fazendo movimentos que o seu corpo pede, de espreguiçar. Carinho na coluna, nas costas. Pequenos movimentos que vão acordando o seu corpo, te trazendo movimentos conscientes depois desse relaxamento. A gente finaliza essa prática na postura sentada, então, devagar você vai rolando o corpo, permitindo que ele vá encontrando apoios para que você vá para a postura sentada, com os cotovelos, com as mãos, sem movimentos bruscos, de forma bem consciente de cada apoio que você precisa encontrar para chegar nesse... voltar à postura inicial dessa prática, que é a postura de meditação mais tradicional, postura de lótus, a gente põe as pernas assim, uma sobre a outra, é meio lótus. Então você encontra os ajustes, os apoios, talvez encostar um pouquinho, para a gente finalizar essa prática. Unindo as mãos na frente do peito, um gesto de gratidão. A gente se encontra trazendo consciência, então, de motivos para agradecer, trazendo para esse momento presente a sensação de poder agradecer, a oportunidade de poder agradecer essa prática, ou agradecer a alguém, ou a qualquer lembrança que tenha vindo à sua mente. E a gente encerra, então, nesse gesto de gratidão, encerrando a prática, começando o dia. Vou parar a gravação.